Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 21 de abril. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você se inscrever nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Se puder deixar o like no vídeo no final, se você gostar também, vou te agradecer muito. E se quiser ficar até o final do vídeo para conferir as grandes probabilidades do dia, vai ser um prazer. Às 16 horas na Premier League, um dos jogos mais importantes do Arsenal na temporada. E talvez um dos mais fáceis. E talvez, por ser um dos mais fáceis, seja o mais complicado. A situação do Arsenal no campeonato ainda não é desesperadora, porque ele ainda só depende de si, né? Assim como a gente fala que o City só depende de si, o Arsenal também só depende de si, porque ele tem um confronto direto com o seu grande adversário, o seu grande concorrente, e, se vencer, teoricamente, pode ficar com o título. O problema é manter a consistência nos jogos que antecedem e depois nos jogos posteriores. O Arsenal vem de 2 empates, um contra o Liverpool e um contra o West Ham. E as duas situações foram parecidas em algum momento e também diferente em outro momento. O jogo do Liverpool, que foi 2-2, o Arsenal abriu 2-0 e ficou com gosto de derrota quando tomou um empate. Porém, ao mesmo tempo, os últimos minutos, os últimos segundos daquele jogo, o Liverpool esteve muito mais próximo de marcar o terceiro gol e só não marcou por conta da excelente atuação do goleiro do Arsenal do que permanecer empatado. Então, na verdade, foi de um gosto de derrota para um gosto de alívio, para um gosto de vitória. Porque somar um ponto contra o Liverpool ali, naquela situação, era importante. Porque depois do empate do Firmino aos 87, 88 minutos, o Liverpool teve muito mais próximo do 3-2. E depois o Arsenal enfrentou o West Ham, que era uma equipe também capaz de complicar a vida do Arsenal, mesmo não estando assim numa excelente fase. De novo, o Arsenal abriu 2-0 e de novo o Arsenal tomou um empate. Esse sim com um gosto de derrota, né? O West Ham não teve assim tão próximo de fazer o terceiro gol, mas no jogo contra o Liverpool sim, ele teve muito próximo de perder. Então, como eu falei no início, é um jogo muito fácil porque o Arsenal pega o lanterna da competição. O Southampton em 31 partidas só venceu 6, como visitante venceu 4, perdeu 10. É um excelente momento para pegar o lanterna, para pegar o pior time da competição, mas também pode ser uma situação perigosa, porque a gente espera do Arsenal tropeços contra equipes que podem complicar a vida do Arsenal e não contra o lanterna. Então dá para dizer aqui que se o Arsenal tropeçar, ele praticamente entrega de fato essa taça na mão do City. Nesse momento, o que acontece? O Arsenal tem um jogo a mais, né, com 74 pontos contra 70 do City, o City que disputou a Liga dos Campeões agora contra o Bayern e se classificou. O Arsenal vai jogar esse jogo supondo na esteira comum de superioridade que o Arsenal vença, ele vai a 77. O City ainda pode fazer 76 com 2 jogos a menos. E ainda tem o confronto direto, então se o Arsenal vencer o jogo direto, o Arsenal abre uma distância considerável, pode ir em direção ao título, mas se o City vence nesse confronto direto, que vai ser no Etihad, o City também venceu lá na casa do Arsenal, no Emirates, se o City vence, ele passa na frente 2 pontos e aí também fica um campeonato mais propício para o Tubarão Manchester City, que, como eu falei alguns jogos atrás, começou a sentir cheiro de sangue nesse time do Arsenal e não é um bom momento para o Arsenal vacilar de novo. Vamos utilizar o PDF de apoio para poder entender como o Arsenal se comporta dentro de casa. É uma equipe que venceu 80% dos seus jogos em casa, foi o primeiro a marcar em 60% dos jogos. Para um líder poderia ser um pouco mais, mas é aceitável. Falhou em marcar pouquíssimas vezes, né? 42 gols marcados dentro de casa. Só o City marcou mais gols, o City marcou 50. Tá? Então o Arsenal tem um excelente time dentro de casa ofensivamente e tomou 18 gols. Só que sem sofrer gol em apenas 20% dos jogos. Isso significa que de 10 jogos, ele só não toma gol em 2. E aí nesse cenário fica estranho, né? Porque quando a gente pensa em 20%, a gente não consegue atrelar uma coisa mais palpável. Mas de 10 em 8 ele tomar gol, você começa a perceber realmente que é uma defesa que, por mais que não sofra tantos gols, ela tem uma média de mais do que um gol por jogo sofrido, tá? Isso é um pouco preocupante. O Southampton não vence tanto fora de casa, não sai tanto na frente do placar, falhou em marcar em mais do que 50% dos jogos e ficou sem sofrer gol também, igual o Arsenal, em 20%.
aliás, de 10, em 8 ele sofre gols, tá? Porém, é uma equipe realmente com pouca iniciativa, com pouca atitude, com um ataque muito fraco. Mas defensivamente é possível ver que a distância entre os dois aqui, ó, não é tão gigantesca assim, tá? Então toma um pouco de cuidado. Geralmente, quando a gente vê uma cotação extremamente baixa de 1,18, 1,20, a primeira coisa que a gente vê é o primeiro tempo. Então vamos dar uma olhada no desempenho do Arsenal na primeira etapa. 47% de vitória no primeiro tempo. É muito? É pouco. Eu acho pouco para um líder de competição com a segunda melhor campanha em casa, tá? Quase 50%, 13% de derrota, um número relativamente bom, 14 gols marcados, 6 gols sofridos, tá? O Southampton não chegou a vencer 15% das primeiras etapas e perde 67%. Marcou apenas 4 gols, tomou 15. Por mais que eu tenha um time do Arsenal não jogando tão bem no primeiro tempo, eu tenho que entender o contexto além. Lembra que eu sempre falo com vocês, vamos dar um passe a mais, vamos tentar tirar um pouco mais de informação, não só número o tempo todo, número, vamos analisar de uma maneira um pouco mais profunda. Vamos sair do raso. Tendo o Arsenal toda essa pressão emocional, você acha que o Arsenal vai jogar um primeiro tempo xoxo? É difícil de imaginar. Então a gente pode pegar esses dados do Arsenal no primeiro tempo e dar uma impulsionada no que ele é capaz de fazer pelo momento e pelo fator necessidade, pela vontade. É lógico que vontade por si só não ganha jogo, né? Porque o Arsenal tem vontade de ganhar todos os restantes dos jogos e ser campeão. Mas ele precisa fazer por onde? Com dados assim, né, com o que vem apresentando no primeiro tempo, não é tão bom, por mais que eu tenha o Southampton ainda jogando muito mal. Porém, com todo esse fator de necessidade, eu consigo ver um Arsenal jogando ainda melhor no primeiro tempo. E eu tenho do outro lado o Southampton horroroso, falhou em marcar em 73% das primeiras etapas, perdeu quase 70%. Então parece um time que realmente ali ele vem para tentar buscar um empate, né? Só que no caso do Southampton, se a gente voltar aqui na tabela de classificação, o meu monitor é um pouco grande, vocês não vão ver. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Everton com 27. O Southampton está dentro da zona de rebaixamento na lanterna com 23. Não é uma distância tão grande. Então eu ouso dizer para vocês que por mais que um empate seja bom para o Southampton, se ele não quiser cair, ele tem que ir para cima. É uma linha muito tênue. Eu posso segurar para tentar buscar um 0-0, um empate para chegar a 24 pontos e ficar a 3 pontos de um Everton, de um Nottingham Forest. Mas se eu tomar o primeiro gol, complicou. Então depende muito de como o adversário vai se comportar. Se for um comportamento do Southampton mais recuado, mais recluso, mais compactado, para um time do Arsenal que gosta de jogar com a posse da bola é excelente. O Arsenal provavelmente vai ter muito mais domínio. Agora, se o Southampton quiser fazer um jogo perigoso indo para cima, a gente até pode ter uma complicação em alguns momentos de trabalho, mas também é um jogo que favorece para o Arsenal aproveitar os contra-ataques. Só que aí vai levar um pouco mais de perigo em algumas metodologias e alguma estratégia, entendeu? E a gente vai falar sobre isso. Vamos só conferir aqui o segundo tempo. No segundo tempo, o Arsenal tem 60% de vitória, 7% de derrota, ou seja, mais vitórias, menos derrotas, muito mais gols marcados, mais do que 10 gols marcados em relação ao primeiro tempo, só que também dobra o número de gols sofridos, tá? Isso é complicado. Perde menos, marca mais, porém sofre mais também. O Southampton continua vencendo pouco, corrige o seu problema defensivo, de quase 70% para 27%, eu acho uma melhora significativa, cai para quase metade de gols sofridos e continua tendo um ataque pífio, né? Então, do que a gente imagina em relação a dados e o que a gente pode montar aqui num cenário, o Arsenal vem para dominar o jogo com posse e o que a gente precisa identificar é qual vai ser o comportamento do Southampton. Se for um time só defensivo, se você é trader, você pode aproveitar esse back Arsenal no primeiro tempo, mercado estabilizado, time motivado, empolgação, pressão, querendo ganhar logo para poder se distanciar um pouquinho do City. Se o Southampton quiser fazer um jogo mais perigoso, saindo em contra-ataque, talvez dificulte um pouco o seu back, mas abra a possibilidade de você trabalhar gols. Se você é punter, trabalhar com cotações de 1,20 eu não te indico. Para um trade é diferente. Por isso que eu sempre te convido, se você quiser aprender mais sobre trade esportivo, eu vou te ensinar completamente de graça lá no meu blog, theoboss.com, e ali você vai conseguir entender por que um trader consegue trabalhar cotações de 1,20 e por que para um punter é mais complicado. Cotações de 1,20 para quem trabalha cotações de longo prazo sem mexer muito na posição não costuma ser muito legal e costuma ser muito difícil de validar uma estratégia desse jeito. Tá? Porque é muito complicado, é uma cotação muito esmagada. O que você provavelmente vai buscar por aqui? Vitória do Arsenal no primeiro tempo. Se você encontrar nos primeiros minutos um Southampton recuado, recluso e um Arsenal muito forte, você pode tentar buscar essa vitória do Arsenal no primeiro tempo. Eu gosto, tá? Também gosto de pensar em gols no HT, pelo menos um.
não duvido que saia mais do que um, se o Arsenal conseguir sair na frente. O que pode complicar um pouco a sua vida é o Southampton fazer um jogo tão bem, mas tão bem defensivamente, ao ponto do Arsenal não conseguir marcar ou só conseguir marcar no segundo tempo. Aí realmente vai complicar um pouco. Se você prefere trabalhar o mercado de gols, eu não trabalharia gols no pré-live, a não ser que você venha para trabalhar o HT. Eu prefiro trabalhar o mercado de gols no FT depois do primeiro gol, de preferência do Arsenal. Porque em uma situação de desespero do Southampton, eu vejo o Southampton recuando ainda mais se ele sair na frente, por mais que o Arsenal tenha condição de virar. Eu prefiro um Arsenal aliviado por ter marcado o primeiro gol, aproveitando o desespero do Southampton para vir para cima e punindo o Southampton no contra-ataque. É isso que eu busco, tá? Então, se for trabalhar o mercado de gols, eu escolheria aqui talvez o 2,5 no live, caso depois que o Arsenal faça o primeiro gol, caso ele fizer. Tudo bem? Acredito muito numa vitória do Arsenal por aqui, porque se ele não vencer, meus amigos, deitou a vaca. Às 16h15 no Campeonato Português, Casa Pia e Braga. Jogo extremamente importante também para o Braga e que pode talvez decidir algum rumo no campeonato daqui para frente. Por quê? O Benfica foi eliminado da Liga dos Campeões, caiu de pé para Inter, um 3-3, inclusive para trade foi um jogo sensacional no final, deu para buscar esse 3-3 do Benfica, mas foi uma situação antes do jogo da Inter muito complicada para o Benfica, porque ele perde o jogo direto para o Porto, confronto em casa, ele perde para o time do Chaves fora de casa e ele vê a possibilidade de perder esse título, que era até então praticamente dele. O Benfica já tinha talvez 1,5 mãos nessa taça, tinha uma distância considerável para o Porto, tinha uma distância considerável para o Braga, para o Sport então nem se fala, mas a situação agora complicou porque o Benfica ainda tem um confronto com o próprio Braga, por isso que esse jogo contra o Casa Pia é tão importante, e o Benfica ainda pega o seu maior rival assim no derby, né, que é o Sport. Então a situação do Benfica, que era muito tranquila, ela pode ficar muito complicada e depende muito também desse jogo do Braga. É óbvio que o Braga está a 2 pontos do Porto, então o Porto é o principal concorrente contra o Benfica, obviamente, mas o Braga pode surpreender. Em caso de algum vacilo do Porto, o Braga pode surpreender, lembrando que esse campeonato tem 34 rodadas para serem disputadas. Vamos dar uma olhada como é a campanha do Casa Pia dentro de casa. 6 vitórias em 14 jogos, apenas 5 derrotas. Não é um time que sofre tantos gols e também não é um time que perde bastante. Como visitante, o Braga tem uma das melhores campanhas, mesmo número de vitórias do Benfica em relação ao número de jogos, porém tem uma derrota a mais. O Benfica empatou um jogo. Tem melhor ataque, mas tem também uma defesa um pouco pior. Os últimos jogos entre Braga e Casa Pia, lembrando que o Casa Pia subiu de divisão recentemente, o Braga venceu fora de casa por 1-0 e o Casa Pia venceu também fora de casa por 1-0. 2 confrontos com poucos gols, onde o visitante levou a melhor. Isso é boa notícia para o Braga e para quem é supersticioso, tá? Utilizando o PDF de apoio, dá para ver que o Braga, fora de casa, tem uma boa iniciativa, além de vencer quase 80% dos jogos, saiu na frente em quase 65% das partidas, porém, o Casa Pia, em média 50% dos jogos, sai na frente, também é uma iniciativa muito boa. O ataque do Braga, ele é melhor, a defesa do Braga é relativamente pior, assim, bem pouco, mas as duas equipes ficam sem sofrer gol quase que na mesma situação de estatística, porém, o time do Braga, como eu falei, tem um nível ofensivo melhor. Na primeira etapa, o Braga vence metade dos primeiros tempos, perde 30% quase das primeiras etapas. Então é uma equipe que não consegue se balancear. Ao mesmo tempo que vence 50%, que é um número relativamente bom, perde quase 30%, que é um número ruim. Marca 16 gols, sofre 8. Então é uma equipe que não passa tanta confiança. Uma equipe que você espera que marque gol, mas que também sofra, né? Já o Casa Pia tem um péssimo número ofensivo, com 4 gols marcados apenas, né, em 14 jogos, poucas vitórias, porém poucas derrotas e poucos gols sofridos. É uma equipe que consegue se manter muito sólida defensivamente, apesar de não ter um ataque tão bom. No segundo tempo, o Casa Pia já libera um pouco mais o time para o ataque, marca muito mais gols, quase o triplo de gols do primeiro tempo, porém também sofre o triplo de gols, mais do que o triplo de gols do primeiro tempo. Aumenta o número de vitórias, porém também aumenta o número de derrotas, né? O famoso cobertor curto, melhora de um lado, piora do outro. O Braga já melhora ofensivamente, passa a marcar um gol a mais, também continua sofrendo os seus gols, também sofre um gol a mais, porém melhora o seu número de vitórias e
diminui um pouquinho o número de derrotas. Ainda assim, por mais que eu tenha claramente aqui mais cor verde pro lado do Braga, ainda assim é um primeiro tempo difícil porque o Braga continua sofrendo bastante gol e o Casa Pia também passa a sofrer mais gols. Então parece que é um segundo tempo mais aberto, uma possibilidade de ser um segundo tempo mais aberto do que fechado. Agora vamos para a análise um pouco mais profunda do que essa coisa rasa que a gente poderia fazer só olhando estatística. O último jogo do Braga contra a equipe do Gil Vicente, o Braga chegou a ter muito espaço depois do primeiro gol, para fazer o segundo gol. Inclusive, até comentei com vocês no Telegram sobre isso. Se você não me segue no Telegram, o link tá aqui embaixo. O Braga desperdiçou várias chances, teve um gol anulado. O Gil Vicente também teve um gol anulado no final, no momento que o Braga já estava recuado. Por quê? Olhando a tabela, o Braga pensa, preciso garantir a vitória, porque eu ainda tenho chance de título, já que eu tenho um confronto direto com o Benfica. Então, é possível em algum momento do jogo, se o Braga estiver vencendo, a gente vê o Braga pensando no resultado e não só pensando em marcar gols. Por isso que eu acho que é um jogo complicado aqui para a gente ficar pensando só em cenário de gols, por mais que o Braga tenha um excelente ataque, tá? Se você é trader, eu gosto muito de pensar num leia a pior equipe em campo. Se o Casa Pia se comportar de uma maneira realmente defensiva, como mostra que faz aqui no primeiro tempo, porque é um time que sofre pouquíssimos gols, então eu imagino que seja uma equipe que consiga ficar um pouco mais postada. O risco aqui seria o Braga se expor demais em busca desse gol, muito afoito e acabar tomando gol de contra-ataque. A gente já viu que o Braga não é uma equipe muito sólida defensivamente no primeiro tempo. Mas se a gente encontrar essa janela de superioridade, dá para tentar buscar esse leia a pior equipe em campo no Casa Pia ou esse back Braga no trade. Se você é Panther, eu gosto muito de pensar nesse empate anula do Braga e eu não te indicaria a vitória seca do Braga aqui por dois motivos. O primeiro é o fator defensivo do Casa Pia, que é uma equipe que consegue se resguardar pelo menos no primeiro tempo. E, segundo, pela fragilidade defensiva do Braga fora de casa. É uma equipe que sofre gols, imaginando que o Casa Pia cresça no segundo tempo ofensivamente, o Braga também pode sofrer por aqui. Então eu prefiro ir com o empate anula para ser um pouco mais seguro, tá? Mas lembre-se do fator desespero. O Braga precisa dessa vitória de qualquer maneira para continuar sonhando com um possível título. É difícil, é muito difícil, está muito mais perto do Benfica, depois vai estar muito mais perto do Porto e só por fim vai estar um pouquinho mais longe ali, mas não tão longe do Braga. Mas ele tem que vencer, tem que fazer a sua parte. Tá? Então, gosto desse empate anula pelo fator necessidade. Em relação ao mercado de gols, eu não trabalharia gols aqui no pré-live, eu só trabalharia gols no live. Seja, se o Braga estiver na frente e tendo espaço para contra-atacar, tentando buscar pelo menos mais um gol, já que o Braga, em algum momento do jogo, pode sentar no resultado para segurar essa vitória, e lembrando que os últimos jogos, 1-0 e 1-0. Ou, se eu tiver o Casa Pia na frente, aproveitando alguns contra-ataques e o Braga desesperado para tentar virar o jogo, aí pode ser interessante buscar gols por aqui. Tá bom? Nos jogos para gols dessa sexta-feira, começamos com a Bundesliga 2, 1h30 da tarde, um grande confronto entre Hamburgo e São Paulo. E é um confronto complicado novamente para o Hamburgo, vai chegando para o final do campeonato, vai afunilando e de novo o Hamburgo está ali nessa terceira colocação. É um karma para o Hamburgo, porque ele sempre começa liderando, aí vai para a segunda colocação, aí começa a cair logo na rodada ali, próximo da rodada 30 e geralmente fica de fora. Ano passado ele ainda conseguiu disputar a relegation contra o Hertha, mas não conseguiu subir. O Hamburgo está agarrado nessa caverna do dragão chamada Bundesliga 2 desde 2018, se eu não estou enganado, né? Então é uma situação complicada para o Hamburgo e é um adversário complicado também porque o São Paulo é um dos melhores mandantes da competição, com 8 vitórias em 14 jogos, só tem uma derrota, tá? E essa derrota veio no último jogo, ele perdeu essa invencibilidade para a equipe do Braunschweig por 2-1. E olha que o Braunschweig é horroroso fora de casa. E essa situação é o seguinte, o Hamburgo tem 53. Se ele vence, ele vai a 5-6 e ameaça até mesmo o líder, o Darmstadt, e já tira praticamente o São Paulo da jogada. A preocupação ficaria com o Fortuna Düsseldorf. Agora, se o Hamburgo com 53 perde dentro de casa, ele deixaria o São Paulo chegar a 50 e o Hamburgo ficaria com 53. E aí, meus amigos, a situação do Hamburgo fica complicada porque o Hamburgo, quando chega nesse momento de pressão, realmente é um time que não consegue ter um emocional tão sólido assim. Eu gosto muito de pensar pelo fator desespero no mercado de gols, gosto desse ambas marcam sim, gosto de gols no primeiro tempo, tá? O over HT, gosto do over 1,5, mas está bem baixa a odd e não duvido que a gente possa ter também o over 2,5, tá? Se tiver perdendo, o Hamburgo vai ter que virar, se o São Paulo estiver perdendo, ele vai ter que ir pra cima, vai dar contra-ataque pro Hamburgo, e aí, olha só, o Hamburgo, quando ele tá na frente do placar, é outro time. Aí ele se solta. Quando ele tem vantagem ali de 2-0, tem a opção de trabalhar as jogadas em transição, aí é outro time. Agora, o Hamburgo perdendo, precisando vir para cima,
Pode ser complicado, tá? Outro jogo muito importante da segunda divisão da Alemanha, Darmstadt contra Karlsruhe. O Karlsruhe não tem chance, na minha opinião, de chegar numa disputa de playoff, tá? Mas o Darmstadt, se vencer aqui, já fica muito próximo de uma primeira divisão, até mesmo do título, né? Ainda está ameaçado, mas até mesmo do título. O Darmstadt é um dos melhores mandantes da competição, é o único invicto dentro de casa, já que o São Paulo perdeu para o Braunschweig na última rodada. Só que o Karlsruhe, meus amigos, é uma equipe pirotécnica, né? Ele gosta de virar jogo. O último jogo dentro de casa aqui que ele fez foi 4-2 para o Bielefeld, estava perdendo por 2-0, virou e deu um cacete no Bielefeld. É um time muito louco, muito difícil de prever, tá? Só que o Darmstadt, em alguns momentos, ele acaba sendo um pouco econômico. Se a gente puxar os últimos jogos, ó, 2-0, 2-1, 1-1, 2-1. A hora que ele sentiu que ele fez o que ele precisava fazer, se tá perdendo viral, se tá vencendo ali no máximo ampliar um gol, ele dá uma segurada. Então, se for trabalhar aqui, eu trabalharia no máximo a favor de um gol. Tá? Não duvido que o Darmstadt possa vacilar, porque o Karlsruhe realmente é um time muito louco. Na terceira divisão, o Halle pega o Osnabrück. Aqui o interesse é muito maior do Osnabrück, porque ainda tem chance de disputar aqui um playoff. Lembrando que o Freiburg não pode vir para a segunda divisão. Tá? Esse é um confronto de terceira divisão. Ele não pode vir para a segunda divisão porque ele é um segundo time. E os segundos times não participam da segunda divisão. Então, no caso, ele abriria a vaga aqui para o Saarbrücken. Então, o Osnabrück ainda tem chance. Lembrando que essa competição vai até a 38ª rodada, tá? Pode ser um jogo bom para gols. Aqui nós temos o over 1,5 sendo mais interessante do que um jogo para tantos gols assim. Na Holanda, a maioria desses jogos aqui são para over 2,5, tá? Eu só tomaria um pouco de cuidado com o PEC Zwolle, porque por mais que eu tenha um dos melhores ataques da competição, o Almer também é uma equipe que tem que se manter ali em cima, então pode ser um jogo talvez um pouco mais truncado. O Eindhoven com o Breda é um bom jogo, porque o Eindhoven e o Breda também tem chance de chegar ali em cima, então os dois têm que vir para cima, são duas péssimas defesas e dois ataques consideráveis. O Heracles, que tem o melhor ataque da competição, pega uma das equipes que está lá embaixo na tabela, uma das piores defesas. Esse jogo também pode ser interessante para gols. E o William 2, por último, vai pegar o Oss, que também é uma equipe que está lá embaixo na tabela, também tem um segundo ou terceiro pior ataque da competição. Também pode ser um jogo interessante para over 2,5. Trabalhar 2 gols só na Holanda, com esse tipo de cotação aqui, ó, a 1,14, eu não te indico. Se for para trabalhar pré-live, até vai. Segundo tempo, jogo empatado. Agora, para pré-live com essa cotação, não. Tá? Até o 2,5 ainda acho que você deva pegar no live, que é muito esmagado. Toma cuidado. Nos jogos extras, vamos lá. Bulgária, Ludogorets contra Lokomotiv Sofia. O Ludogorets está em busca do CSKA Sofia, 2 pontos atrás. Esse campeonato aqui, se eu não estou enganado, ele deve ter 28 rodadas ou 30 rodadas. Acho que são 30 rodadas. Se não for 30, são 32 rodadas. Então dá tempo ainda do Ludogorets pegar o CSKA. Precisa vencer, mas cuidado, cotação esmagada, alerta de cotação esmagada. Vou criar um áudio, alerta de cotação esmagada, para você trabalhar ao vivo isso aqui, tá? Pré-live é complicado. Augsburg e Stuttgart. O Augsburg fora de casa, contra adversários fortes. É um excelente time, é um time muito traiçoeiro, excelente para trabalhar ambas marcam. Lembra do Leipzig que a gente comentou? Mercado dando uma odd de quase 2 para ambas marcam. Em 9 minutos de jogo já estava ambas marcam do Augsburg com o Leipzig. Só que, dentro de casa, o Augsburg, quando enfrenta equipes mais fracas, não tem um desempenho tão bom. Se a gente pegar os últimos jogos aqui, ó, 1-0, 1-0, 2-1, 1-1. Então, cuidado. Pode ser um jogo para gols, mas eu não esticaria muito a perna. Eu trabalharia mais aqui correção de preço. Verona e Bolonha, o jogo mais importante aqui para o Verona do que para o Bolonha. Dificilmente o Bolonha vai pegar alguma competição europeia. Daria para tentar buscar essa vaga da Atalanta na Conference League, mas como visitante o Bolonha não é um bom visitante. O Verona como mandante começou a vencer. Dá para tentar buscar ainda esse escape do rebaixamento dos times que estão lá embaixo, Sampdoria, Cremonese e Verona. O Verona é um dos únicos que, na minha opinião, teria força para sair. Tá? Verona, se vencer, empata em pontos com o Spezia e poderia tentar pular fora da zona de rebaixamento. Porém, eu não te indico trabalhar vitória nem resultados por aqui, trabalharia só no live correções de preço. Se você quiser, numa sexta-feira, trabalhar um back PSG, uma equipe que já é praticamente campeã, com um time que está desinteressado, que não quer mais nada com nada, é por sua conta e risco, mesmo contra o Angers, que é o último colocado da competição. Eu estou fora. Na La Liga 2, Eibar e Zaragoza, o Eibar em busca da sua confirmação de vaga direta para a La Liga 1, está ameaçado pelo Alavés, está ameaçado pelo Las Palmas, está ameaçado na primeira colocação pelo Granada. O Levante também não está muito longe, então precisa vencer. Talvez esse empate anula pode ser interessante.
Na Série B à noite, aliás, à tarde, né? Começamos com Avaí e Mirassol. O Mirassol começou vencendo, o Avaí começou perdendo. Jogos parelhos, Série B eu sempre trabalho aqui só match odds, correção de preço. Goianiense contra o CRB, o Goianiense começou empatando. O CRB acho que vai fazer a sua primeira partida ainda, se eu não me engano. Acho que ele não fez nenhuma ainda por conta dos outros jogos que ele estava fazendo, né? 1,70 odds do Goianiense, em casa é uma equipe muito chata de se enfrentar. Botafogo de Ribeirão Preto contra o Sampaio Corrêa, que foi uma das grandes sensações no campeonato, e o grande problema do Sampaio Corrêa no campeonato do ano passado foi justamente fora de casa. Dentro de casa tinha média ali igual o Cruzeiro quase, que o Cruzeiro nadou de braçada na Série B do ano passado. Mas fora de casa, se ele tivesse vencido 2 jogos a mais fora de casa, ele tinha passado para a primeira divisão. Então fora de casa é complicado, eu gostaria de ver o Sampaio Corrêa em casa, tá? E por último, a Ponte Preta, que agora desbloqueou os títulos, foi campeã, se eu não me engano, do Paulista 2, né, da Série B do Paulista, vai enfrentar o Criciúma, também com uma cotação parelha. A Ponte Preta que foi eliminada na Copa do Brasil pelo Chavante, não foi? Brasil de Pelotas 2-0 exatamente. Também um jogo bem mais tarde na sexta-feira. Olha, eu acho que sexta-feira à noite, 21h30, você vai estar aproveitando a sua vida, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse favor para você e vou deletar aqui esse jogo dos jogos extras para você nem inventar a moda de sexta-feira à noite, 21h30, fazer Ponte Preta e Criciúma com todo respeito, tá? A gente trabalha a semana inteira aqui, a gente merece uma folguinha na sexta-feira, não é não? Vou ficando por aqui, um grande abraço para você, fica com Deus e até sábado.